Finhal, Vanessa, Noelle, Gaúcho, Tá. E também Magna e Nag. Vocês se saíram muito. Tá na hora de recolher o lixo. É verdade, vocês se saíram muito. Eu também consegui superar os meus limites. Tudo por causa de vocês, seus pirralhos. Essa magia me faz lembrar de um cara bem esquisito. Isso me incomoda um pouco. Desespero! Mas que mané desespero? Só sabe falar isso, é? Essa magia corta dimensões. Magia das sombras. Corte dimensional. Imbuído em trevas. Considere isso um agradecimento por tudo. Adeus, Senhor Desespero. Introdução, tese da forja. O que acontece quando um bárbaro, um estrangeiro, um homem que opera puro por instinto é colocado no comando dos párias de uma sociedade magicocrata? Esta não é a história de um líder que aprendeu a ser nobre. É a análise de uma filosofia de ação que desafia a própria racionalidade do mundo mágico. É a história de Yami Sukehiro, o homem que não se adaptou ao sistema, mas forçou o sistema a se adaptar ao seu caos. Nos próximos minutos, vamos desvendar a mente do capitão mais improvável. Usaremos a filosofia do corpo de Nietzsche, a psicologia da intuição de Kahneman e a sociologia do estrangeiro de Simmel para decifrar o feiticeiro que vence não por planejamento, mas por pura leitura atmosférica. E a pergunta que nos guiará é: Yami é um gênio disfarçado de brutamonte ou a prova viva de que, às vezes, o pensamento mais profundo é aquele que acontece nos músculos e nos ossos antes do cérebro? Ato 1. A lente do mundo, a tirania do sangue e a hipocrisia da magia. Para entender Yami, é preciso primeiro diagnosticar a doença do mundo que ele habita. O reino do trevo não é uma meritocracia mágica, é uma ditadura do sangue e do talento inato. Seu sistema valoriza a linhagem nobre e o tipo de magia, não o caráter ou o esforço. É um mundo que intelectualizou a magia até torná-la burocrática. Yami chega como o estrangeiro radical. Ele não tem pedigree, não tem magia nobre. A escuridão é vista com desconfiança, e seu método é anatema para a casta mágica, pura intuição corporal. Ele não lança feitiços, ele corta com sua magia. Ele não planeja estratégias, ele sente o momento. Seu poder, a magia das trevas, é uma metáfora perfeita. É o inconsciente, o caos primordial, o que não pode ser controlado pela lógica clara da luz. Ao liderar os Black Bulls, ele não criou um esquadrão. Criou um ecossistema onde a disfuncionalidade social, os párias, os estranhos, os desajustados, se torna a maior força. Mas como uma mente que opera no sentir e não no pensar consegue liderar? O que há na intuição de Yami que é mais confiável que os grimórios e os planos dos gênios? Ato 2. A arquitetura da psique, a sabedoria visceral e a inteligência do corpo. A mente de Yami é um caso de estudo em inteligência somática. Ela não opera na neocórtex, mas no sistema límbico e no cerebelo. Vamos dissecar essa forma de saber. 1. O Ki como fenomenologia da percepção. Yami não inventou o conceito de Ki, ele redescobriu um sentido animal adormecido. Nas artes marciais, o Ki é a energia vital, mas na psicologia é a percepção não verbal e pré-cognitiva. É a capacidade de ler a linguagem corporal, a microexpressão, a intenção no ar, antes que ela se torne ação. Yami treinou essa habilidade até o nível de um sexto sentido. Ele não pensa, ele vai atacar à direita. Seu corpo sabe e já está reagindo. Isso é o que o psicólogo Eugene Gendlin chamaria de felt sense, um conhecimento corporal que precede o pensamento lógico. 2. O estrangeiro como observador perfeito.
Por ser de fora, Yami nunca internalizou as regras não escritas do reino do trevo. Isso lhe deu uma vantagem incrível, a visão do antropólogo. Ele vê a hipocrisia, a rigidez e as fraquezas do sistema com clareza brutal. Sua burrice social é, na verdade, uma liberdade cognitiva. Enquanto outros estão presos no como as coisas devem ser, Yami opera no como as coisas são. É a diferença entre saber e sabedoria. 3. A liderança por osmose, não por ordem. Yami não lidera dando discursos ou planos detalhados. Ele lidera por osmose psicológica. Ele cria um ambiente onde o fracasso é permitido, onde a excentricidade é combustível e onde a única regra é ser você mesmo ao extremo. Isso ativa nos Black Bulls o que a psicologia positiva chama de fluxo, o estado de imersão total e desempenho máximo. Ele não os treina, ele os provoca a se auto-organizarem em torno de seu caos. Mas instinto e intuição têm limites. O que acontece quando o selvagem precisa enfrentar não só força bruta, mas estratégias divinas? Como o corpo vence quando a mente do inimigo é puro cálculo? Ato 3. A síntese do ser, a transmutação do instinto em legado. O ápice de Yami não é uma vitória em batalha, é a transmissão de sua ontologia. Ele entende que seu maior poder não é cortar dimensões, mas cortar o paradigma que prende as pessoas. 1. O corte dimensional como filosofia de vida. A técnica final de Yami não é sobre força, é sobre percepção. Para cortar o espaço, você precisa primeiro sentir a textura da realidade, suas dobras, suas fragilidades. Isso é uma metáfora perfeita para seu ensinamento. Para mudar o mundo, você precisa primeiro sentir como o mundo realmente é, não como dizem que ele é. Ele ensina isso a Asta, um garoto sem magia, porque Asta, como ele, é um forasteiro do sistema mágico. É a transmissão de uma forma de ver, não de um poder. 2. A vulnerabilidade como força coletiva. O momento em que Yami é capturado e precisa ser resgatado pelos Black Bulls é crucial. É quando ele, o pilar invencível, permitiu-se ser o elo fraco. E o que aconteceu? A tropa de párias que ele reuniu se auto-organizou, mostrando que seu caos havia gerado uma inteligência coletiva. Eles não salvaram apenas seu capitão, validaram toda a sua filosofia. O líder não é aquele que nunca cai, mas aquele cuja queda faz o time inteiro se levantar mais forte. 3. O legado do selvagem civilizado. Yami não se tornou civilizado. Ele domesticou o próprio instinto sem o domar. Ele construiu uma família, os Black Bulls, sem perder sua identidade de lobo solitário. Ele provou que a força bruta, quando guiada por uma intuição aguçada e um coração leal, pode ser a base de uma nova ordem. Uma ordem baseada não em regras, mas em respeito mútuo conquistado no campo de batalha da existência. E é nessa forma estranha, imprevisível e visceral de existir que encontramos uma lição que desafia tudo o que nos ensinaram sobre inteligência e sucesso. Conclusão. O convite à reflexão. Yami Sukehiro não nos ensina a sermos mais inteligentes. Ele nos ensina a confiar mais no nosso corpo, na nossa intuição, no nosso cheiro das situações. Em um mundo que supervaloriza o planejamento, a análise e a razão pura, ele é um lembrete vivo de que algumas das melhores decisões vêm do estômago, não do cérebro. Todos nós temos um Yami interior, uma voz visceral, uma intuição, um pressentimento que a sociedade nos treina para ignorar em nome da lógica. A pergunta que Yami nos deixa é: quantas vezes você já sentiu a resposta certa, mas ignorou porque não conseguiu explicá-la? Quantas oportunidades você perdeu porque desconfiou do seu instinto em favor de um plano racional? Pense nisso, sinta isso.